estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com. O livro de Neemias fez-nos ver Judá reinstalado no seu país, mas privado da presença de Deus, exceto em bênção geral, e não reconhecido por Deus como sendo seu povo, de sorte que, seja qual for o lapso de tempo, este estado conduz-nos moralmente até ao momento em que o Messias devia ter sido apresentado para pôr o selo na profecia, para que houvesse um fim para a transgressão e para introduzir a justiça dos séculos. Este livro, Esther, dá-nos, pois, a última palavra da história de Israel, e isto em bondade e em paciência da parte de Deus até a vinda de Cristo, o Messias. O livro de Esther mostra-nos a posição de Israel, ou mais exatamente a posição dos judeus fora do seu país, e considerados como colocados sob a mão de Deus e como objetos dos seus cuidados. A existência desses cuidados, de que o livro de Esther nos dá provas, quando os judeus estavam fora de toda a posição reconhecida por Deus e que tinham, pela sua parte, perdido todo e qualquer título da sua proteção, da proteção de Deus, é um fato infinitamente impressionante e importante nos caminhos de Deus. Se quando o seu povo, o povo de Deus, está num tal estado, Deus não pode revelar-se-lhe, o que é inteiramente compreensível, não deixa, não obstante, de pensar nele, no povo. Deus revela-nos aqui não uma intervenção aberta da sua parte em favor do seu povo, o qual não podia ter lugar, mas sim os cuidados providenciais que estavam ameaçados, mas os cuidados providenciais que têm assegurado a sua existência e a sua conservação no meio dos seus inimigos. Os que estavam ameaçados eram do cativo de Judá, note o capítulo 2, versículos 5 a 6, e não tinham regressado à terra de Canaã. Se temos de ver nisso uma falta de fé e de energia, de afeição pela casa e pela cidade de Deus, é preciso ver também ali uma prova muito maior da absoluta e soberana bondade, da absoluta e soberana fidelidade do próprio Deus. Vemos, pois, nesta história, os cuidados secretos e providenciais que Deus tem pelos judeus, quando, mantendo a sua posição de judeus, estão inteiramente decaídos de toda a relação exterior com Deus, privados de todos os direitos de povo de Deus e despojados das promessas por cujo cumprimento, tais como Deus, na sua misericórdia, lhes oferecia então em Jerusalém, eles não tomam interesse. Mas, mesmo nesse estado, Deus guarda-os e protege-os, cuida de um povo abençoado e amado apesar de todas as suas infidelidades, porque os dons e a chamada de Deus são sem arrependimento. Isto, quando bem considerado, dá a este livro um caráter muito comovente e instrutivo. É a expressão da soberana proteção e dos fiéis, é a expressão da soberana proteção e dos fiéis cuidados de Deus, de que Deus rodeia os seus, seja quais forem as circunstâncias, e mostra-nos o lugar que esse povo ocupa nos seus pensamentos. Tem-se notado muitas vezes que o nome de Deus não se encontra no livro de Esther. É o que o caracteriza. Deus não se mostra nele, mas por detrás do poder e dos desregramentos desse trono ao qual calhou o governo do mundo, Deus tem as rédeas pela sua providência. Deus
vela pelo cumprimento dos seus desígnios e de tudo o que é necessário para que esse cumprimento tenha lugar e tem consideração pelo seu povo, seja qual for o seu estado e seja qual for o poder dos seus inimigos. Feliz povo! Leia Jeremias capítulo 31, versículo 20. É de notar que se encontra a fé na proteção de Deus e que esta é reconhecida mesmo quando os caminhos de Deus acerca das suas promessas são ignorados. Falamos do governo de Deus e não da salvação. Não é da salvação que se trata aqui. O gentio domina e faz o que quer, tomando o seu capricho por mulher, uma das filhas de Benjamim. Triste posição, com efeito, do povo de Deus. Posição contrária a toda a lei divina, toda a fidelidade, noutras circunstâncias, não dando o mesmo lugar aqui a uma reclamação. Aqui Israel está perdido quanto ao seu próprio estado, mas Deus atua soberanamente e serve-se dessa triste prova da sua posição para os guardar e livrar da destruição de que estavam ameaçados. Neemias revela-nos a última relação de Deus com o povo antes da vinda do Messias, relação de longa proteção, na qual Deus não reconhece o povo como seu, relação provisória e imperfeita. O livro de Esther ensina-nos que Deus guarda soberanamente os judeus dispersos, velando por eles, mesmo fora de qualquer relação, e que, sem revogar em nada o julgamento que os atingiu, os protege sem se mostrar e, por conseguinte, por meios secretos. É o que, historicamente, restava para dar a conhecer antes da intervenção pública de Deus no fim, na pessoa do Messias, que só a profecia podia revelar. Esta intervenção é, segundo me parece, indicado nas circunstâncias desta história, vagamente, é verdade, mas de uma maneira bastante clara para quem tiver seguido os caminhos de Deus, revelados na sua palavra. Vemos a esposa gentia ser posta de lado por causa da sua desobediência e por não querer mostrar a sua beleza ao mundo. Vemo-la substituída por uma esposa judia que possui a afeição do rei. Vemos o poder audacioso de Amã, gentil, opressor dos judeus, destruído, e o judeu protetor de Esther, Mardoqueu, antes desprezado e infamado, elevado à glória e às honrarias em lugar do gentil. Mas tudo isto, convém recordá-lo, se refere à terra. Há, enfim, nos pormenores deste livro, um ponto muito interessante, a saber, os meios providenciais que Deus emprega. A oportunidade do momento em que todas as coisas acontecem, até a insônia do rei, mostram, da maneira mais interessante, como a mão oculta de Deus prepara e dirige tudo, e de que maneira aqueles que procuram fazer a sua vontade podem, de qualquer modo, contar com Deus em todo o tempo e em todo lugar, mesmo quando a libertação parece impossível e apesar de todas as maquinações do inimigo e do seu sucesso aparente. O fim do livro de Esther apresenta, historicamente, os grandes feitos característicos da dominação dos gentios, mas não se pode deixar de ver ali, em tipo, na situação de Mardoqueu, o próprio Senhor Jesus, como chefe dos judeus, em relação mais estreita com o trono que domina sobre tudo. As próprias circunstâncias, no meio das quais este livro nos introduz, são apropriadas a este fim. Quando uma relação reconhecida existe, os caminhos de Deus são segundo a conduta daqueles que se encontram nessa relação. Mas aqui não encontramos nenhuma relação semelhante. A cena é cheia, justamente cheia de circunstâncias pagãs e de costumes pagãos. O seu comportamento não aparece, mas sim a sua preservação, quando, na maneira de ver do homem, o paganismo é tudo
e os inimigos de Israel são, pelo menos aparentemente, todo-poderoso ou todos poderosos. Mas tudo isto está no seu verdadeiro lugar. Qualquer outro quadro não teria reproduzido a verdade, não teria dado a verdadeira representação do estado das coisas, nem posto em evidência no seu verdadeiro caráter os caminhos de Deus. Compreender-se-á facilmente que este livro termina a continuação profundamente interessante dos livros históricos que, pela bondade do nosso Deus e Pai, acabamos de percorrer, expondo, tanto quanto nos foi possível, os seus traços principais, que o Espírito Santo, que nos deu o privilégio de gozarmos daquilo que Deus se designou revelar-nos neste estudo, continue a ensinar-nos ao meditarmos sobre aqueles que nos faltam examinar.